o ponto central para mim aí, e Danilo e PVC, eu vou ter que discordar um pouquinho de vocês, que o ponto central aí, nós temos que analisar a natureza das relações dentro de um clube de futebol. Vocês me desculpem eu fazer uma digressão desse tipo, mas eu vou fugir um pouco do imediato. E a minha experiência também é essa. O clube de futebol, ele, pela sua, digamos, recepção popular, pela criação daquela paixão em torno do clube, etc., ele se torna uma coisa muito perigosa para as pessoas. Porque em todas as manifestações assim eufóricas, quando o time ganha, em todas as reconhecimentos assim à pessoa, tem gente que até falta só dobrar os joelhos, né? Então, eu acho que isso é um perigo, porque o clube, pelo que eu conheço desde 1947, eu sempre me vi numa posição de ser modesto e na tentativa de ajudar o clube. Mas acontece que isso é muito difícil, mas eu conheci vários que conseguiram. Por exemplo, Mário Frujueli, que era um homem rico, sempre foi muito modesto, fazedor de coisas, Delfino Facchina. O que me deixa aborrecido nessa história é que nós estamos caminhando para um padrão cultural de relação com o clube, de eleger, digamos, pessoas formidáveis, que se passam a achar formidáveis. Elas, na verdade, são o presidente é um alto funcionário do clube. Claro. O presidente não é uma personalidade, vocês entenderam? É um alto funcionário do clube. Quando ele começa a se considerar isso, e não é fácil resistir, você tem episódios como esses, como, por exemplo, e eu vou aqui dar minha opinião a respeito da Carta dos Conselheiros. Os conselheiros têm todo o direito de pedir, de questionar a questão do avião, todo o direito. E, na verdade, ela não pode... Como, na verdade, a prática no Palmeiras, a prática usual ali, era dar o ingresso para todos os conselheiros, ela não pode usar isso como uma forma de discriminação. Retaliação. Certo? De retaliação. Eu vou dizer para você, vou dizer que vocês não lembram, vocês esquecem muitas coisas. Vou dizer, quando eu fiz acordo com a Parmalat, passou um monte de... A Mancha Verde, na verdade, pichou o Palmeiras inteiro, chamando Parmalat a ilusão. Eu fiz alguma coisa? Eu ataquei a Mancha Verde? Não, mandou pintar o muro. Não, mas eu fiz outra coisa. No jogo final com o Corinthians, eu fui ao jogo na arquibancada, onde eu gosto de assistir, porque eu virei torcedor e palmeirense, não, virei na barriga da minha mãe, mas, na verdade, quando eu comecei a frequentar, eu frequentava a arquibancada. E eu fui à arquibancada do Morumbi, naquele jogo glorioso que nós ganhamos de 4-0, né? 3-0 no tempo normal, depois no pênalti o Evair decidiu na prorrogação. E eu perguntei para os meninos que tinham pichado, então, a Parmalat é ilusão? Né? A gente tem que tratar assim, então, é ilusão. Isso passou o tempo inteiro, vocês não têm ideia dos movimentos que surgiram lá dentro do Palmeiras o tempo inteiro. É só perguntar para o Clodoaldo Antonângelo que viveu isso. O tempo inteiro no sentido de minar, de fazer com que não desse sempre reclamando da Parmalat, etc, etc. Isso é o futebol, isso é o Palmeiras. Se você não tem preparo, não tem condições, digamos, psicológicas, de modéstia, de saber que você é um entre outros. Se você não sabe isso e acha que você é presidente, você é um bacanão, né? E ela não é a única, eu não vou falar em outros nomes, ela não é a única, né? O que nós temos que olhar é o serviço que se presta para o clube, porque eu já disse, o presidente é um funcionário, um alto funcionário do clube, ele não é melhor que ninguém. Eu, na verdade, peço desculpas porque eu tenho uma formação provavelmente muito diferente da dela, porque eu fui formado num seminário jesuíta que me ensinou esse negócio do dever com a coletividade, e, na verdade, você prestar os seus esforços em nome da coletividade e não ficar
se apresentando como bacana do pedaço, né? Isso, no futebol, é muito perigoso. Eu conversava muito, sabe com quem? Com o ex-presidente do São Paulo, Juvenal Juvencio. Era meu amigo, conversava muito com ele. Nós convergíamos muito nessa visão, que não há uma coisa mais perigosa, inclusive você desconhecer e inaugurar. Eu fico pensando. Desconhecer a história. Desconhecer a história, é isso. Eu fico pensando, por exemplo, no desconhecimento daquilo que nos precedeu. Nós devemos muito a eles, devemos muito a eles todos, certo? Presidente, basta ela perguntar para o marido dela por que ele começou a torcer pelo Palmeiras. Sim, pois é. Porque o Palmeiras foi campeão em algum lugar. Não, exatamente. Ele é um homem dos anos 40, ele certamente viu o time do supercampeonato de 59. Eu vi. Não tinha patrocínio da Crefisa na camisa? Tinha? Não tinha. Não tinha nem na camisa. Em cima disso, presidente, queria perguntar para o senhor, porque uma das várias declarações que tem repercutido bastante, o Davier e o PVC podem ficar à vontade para abordar outras, mas uma das que tem repercutido muito é sobre se o Palmeiras não seguir esse caminho, ali na frente pode voltar à segunda divisão. Dá a impressão, para a interpretação, que o Palmeiras depende quase que totalmente da Crefisa para ter sucesso. O Palmeiras hoje depende da Crefisa, até que ponto o senhor vê, Beluso? Olha, eu vou lhe dizer, o Palmeiras, na verdade, evoluiu muito nesses últimos anos, ou, na verdade, se ajustou ao paradigma que está imperando no futebol. Eu vou começar, eu estou falando nós, hein, nós. Eu, Gilberto Fagundes, Tatinho, Clodoaldo Antonângelo, fizemos um movimento, depois de 17 anos de fila, para achar um patrocinador ou um cogestor, que foi o caso da Parmalat, que teve um desempenho. A gente nunca acha que vai ser. Quem acha que sabe que vai acontecer deve ser recolhido ao hospício, que a gente não sabe, a gente decide com determinado propósito. Então, esse momento foi um momento glorioso do Palmeiras, a Parmalat aumentou muito a participação no mercado brasileiro, eu posso dar os dados para vocês se vocês quiserem. Foi, na verdade, para um lado e para o outro, e não era um patrocínio, era uma cogestão. É claro que eu estou falando de um período em que o futebol brasileiro estava num outro nível, tinha outra qualidade, né? Basta ver os jogadores os Palmeiras era uma seleção. Mas, enfim, terminou a parceria, nós tivemos anos depois de dificuldade, inclusive a parceria terminou em 2000, o Palmeiras já foi para a segunda divisão em 2002, né? Foi um período também bastante turbulento, sem nenhum sucesso. Isso acontece, como foi o PVC falou de 59. 59, nós recuperamos o Campeonato Paulista depois de termos ganho a Copa do Rio e o Campeonato de 50, né? Então, isso acontece, só que você precisa ter humildade e buscar as pessoas para conversar, buscar gente para te ajudar, buscar gente que possa, por exemplo, no caso do estádio do Palmeiras, que todo mundo sabe quem foi que construiu, mas não foi uma pessoa. Começa com o presidente de La Mônica, que não é reconhecido. O presidente de La Mônica é uma figura notável pela sua modéstia e humildade. Ele, na verdade, é que era presidente quando foi assinado o contrato. Eu assinei a escritura com o presidente. É claro que eu era o diretor de planejamento. O Palmeiras tinha planejamento, com muita gente competente, Marcelo Solarino, gente qualificada, Marcelo Solarino, Marcelo Fonseca, o outro menino lá, o nosso querido, que é dono de uma empresa bem-sucedida de consultoria, né? Ele foi muito importante mesmo, né? O José Cirilo participou muito ali. E pela Mônica era o presidente. Sabe que outro dia eu perguntei para o presidente Beluso, Razan e Labieri, se era verdade a lenda. A lenda é muito melhor do que a verdade, mas assim, a lenda era que o
o conselho demorava para aprovar a construção do estádio, o Beluso mandou entrar os tratores para derrubar tudo. Mas é lenda. E aí tinha que subir a obra. E subiu a obra e o estádio mais magnífico. Mas a lenda é melhor do que a história. A história é a seguinte: eu estava me recuperando do infarte, da cirurgia que eu fiz do coração. E o Cirilo, que hoje, infelizmente, não está bem, eu esqueci o nome do Mansur. O Mansur foi fundamental, grande figura. Eu estava lá no hospital, o Cirilo foi me visitar. Eu já tinha feito a cirurgia. Aí ele me disse: olha, o que ocorreu ontem aqui no Palmeiras foi uma coisa incrível. Teve um conselheiro que se jogou à frente das máquinas que iam começar a derrubar o Palestra Itália, o velho Palestra Itália. Ele se jogou e dizia que não iam passar lá de jeito nenhum. Aí chegou alguém, tirou ele de lá. E veja só como é complicado. Logo depois que... Vou contar mais 2 episódios sobre o estádio. Logo depois que começou a demolição e a construção, né? Ao vivo é assim, acontece, não tem problema. Ao vivo acontece. E a construção me tirou a... Estava falando do conselheiro que se jogou em frente às máquinas. Um se jogou de frente às máquinas. Tem um outro episódio seguinte que é da mesma natureza. Estava procedendo lá a demolição, já estava na fase da construção. Quase na fase da construção. Aí um deles, um senhor, eu estava até com a minha ex-mulher, a Fátima, meus 2 filhos, que são sócios, e chegou um senhor para mim e falou: veja o que o senhor está fazendo, o senhor está provocando as ruínas no Parque Antártica. Aí minha mulher, que é muito irônica, melhor não falar assim com ela, que ela vai repetir, falando: meu senhor, o senhor já se olhou no espelho? O senhor já se olhou no espelho? Aí ele ficou meio assim: o senhor é uma ruína. Aí foi uma gargalhada. E a terceira, última, para vocês verem como é difícil, e a gente tem que ter compreensão com as coisas, eu estava caminhando, já o estádio construído, pronto, já usado, né, já utilizado, estava caminhando e aproximou-se de mim um ex-conselheiro que morreu, vocês devem conhecer, o Gilto Avalone. Sim. Vocês devem ter lidado muito com ele, né? E eu falei: e aí, Gilto? Porque ele dizia que o estádio não ia subir, que não sei o quê, que a WTO... Se lembra disso, Lavieri? Deve se lembrar. Sim. Também se lembra, PVC? Sim. Então, aí ele me disse: olha, eu falei, o estádio está aí de pé e tal, não, contrariamente ao que você falou. Ele falou: mas o estádio tem alguns pontos cegos. Aí eu falei: desculpe, Gilto, o único cego que tem aqui é você. Beluso, até aproveitando, vocês falaram da Crefisa agora, a gente lembra, né? O Palmeiras faturou cerca de 800 milhões no ano passado e a Crefisa paga 81 milhões. Então 10%, varia um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende do faturamento do Palmeiras. Mas em cima um pouco da entrevista da Leila ainda ontem, a impressão que a gente teve, né, é que ela desconhece um pouco a história do Palmeiras e às vezes corrobora com a história de que ela nunca foi torcedora do Palmeiras de verdade, como ela mesma acaba admitindo às vezes, né, que ela não ligava para futebol antigamente, que ela acabou gostando do futebol por conta do marido, mas ela demonstrou em algumas vezes esse desconhecimento, ela acabou até dando munição para... Você entra hoje nas redes sociais, você vê corintiano, São Paulino, todos inclusive, os Lavieri, perdão te interromper, a nossa enquete é em cima disso, e depois eu quero o voto de vocês. Se a entrevista da Leila Pereira foi A, no tom certo, B, deu munição para os rivais, mais errou do que acertou, se mais acertou do que errou, mas perdão só para complementar. É isso, tranquilo. Pois é, vote na enquete, aproveite. E aí você vê que tem um monte de São Paulino corintiano tirando sarro, brincando com as coisas que ela falou, porque em alguns momentos, em vários momentos, ela desconheceu totalmente a história do Palmeiras. E aí, nessa breve repercussão, a gente não tem nem 24 horas ainda da entrevista dela, mas do que eu pude sentir, conversando com as pessoas e tudo mais, é que ela conseguiu irritar até mesmo quem normalmente era apoiadora dela.
E eu queria saber do senhor, se você sentiu isso, se você também, como membro da UVB, que normalmente é um grupo que faz situação com a Leila, como que você sentiu essa repercussão? Porque até então a gente sabia que no clube ela tem ampla maioria, amplo apoio, mas a entrevista de ontem me pareceu catastrófica nesse sentido. Danilo, eu, na verdade, não vou tomar, e disse para várias pessoas, nenhuma atitude que vá prejudicar o meu clube. A Leila Pereira é uma funcionária que está lá provisoriamente e que deu uma entrevista indevida. Eu diria que é indevida, ela foi infeliz da maneira de se portar. Agora, né, o que eu quero dizer e voltar para a questão que eu acho principal. Você assumir da maneira que ela assumiu, ela não era conhecida no Palmeiras, né? Supondo que ela tenha tido uma condição de sócia que também facilitou ou ensejou a possibilidade dela ser conselheira. E eu disse para o Maurício naquela época, se vocês querem atraí-la, não precisa fazer essa história duvidosa de que ela era sócia em 96, né? Então, faz o seguinte, o Conselho tem competência para admiti-la. O Estatuto do Conselho prevê isso, ela pode ser admitida. Eu falei na época. Então, nada contra a presença dela no Palmeiras. Muito ao contrário, eu acho importante, né? Eu conheci muita gente muito rica, eu, apesar de ser um professor universitário, eu não posso reclamar da vida, sobretudo hoje em dia, mas que vive dentro das suas capacidades, né? Mas convivi, como eu fui um consultor da Gazeta Mercantil nos vários tempos da indústria brasileira, eu fui amigo de todos eles, conheço bem eles todos, mas eles nunca fizeram sequer a sugestão de dar um tostão para mim. Então, eu tenho a convivência deles e tenho o respeito deles. Então, o que eu queria dizer é que você, no clube, é alçado a uma condição que, em geral, você não tem os requisitos suficientes para desempenhar, né? Você tem que reconhecer que você é apenas um funcionário do clube, que você chegou lá de uma maneira, assim, que nós podemos discutir, mas que, afinal de contas, o Conselho aceitou. E eu acho que a minha prioridade, a minha questão central é proteger o clube das turbulências. Eu vivi muitas. Então, eu vou contar para vocês. Sim. Não, eu ia perguntar outra coisa. Quer contar? Conta primeiro a sua história. Não, eu vou dizer o seguinte. Vamos olhar aqui. Em 1951, o Palmeiras foi campeão 50 campeão paulista, 51 da Copa do Brasil, né? Da Copa Rio. Desculpa, Copa Rio. Copa do Brasil não existia. Quando é que o Palmeiras ganhou um outro título? Ganhou em 59. O Fernando Galupo, historiador, conta bem a história, que era o tempo da disputa do como é que é? Um esquadrão, ou o Mário Beni era defensor de um dos lados, e era você construir o clube social, ou você ter um alçapão, um galpão e um esquadrão. Era o que era o Palmeiras. E ganhou a disputa de construir o clube social. E o Palmeiras passou 9 anos sem ganhar título nenhum. Isso, exatamente. Até 59, o ano do supercampeonato. Quem era o presidente do supercampeonato? Era o Delfino Facchina. Era o Pascoal Juliano. Não, senhor. Era o Delfino Facchina. O Pascoal Juliano foi depois do Delfino Facchina. Você me permite. Pascoal Juliano era em 54. Ele foi antes, mas ele foi depois também. Sim, depois ele voltou em 83 a última vez. Isso, depois do Delfino Facchina foi ele. E eu convivi muito com o Delfino Facchina. O Delfino Facchina tinha esse perfil. Ele era um funcionário do Palmeiras. E é preciso lembrar que o Delfino Facchina ajudou financeiramente o Palmeiras, assim também como o Mário Frujueli. O Mário Beni sai em 59 e o Delfino Facchina assume em 59. Em janeiro de 59 é o Delfino Facchina. Em 60, quando ganha, é o Delfino Facchina. O Juliano foi campeão, foi presidente de 53 a 55. Depois ele volta nos anos 70 e depois ele volta em 83, depois da morte do Delfino Facchina. Sim.
Na verdade, ele voltou pouco tempo, né? Depois voltou por pouco tempo. O que eu quero dizer é que esses presidentes, eles, na verdade, foram reconstruindo o futebol do Palmeiras. Ele precisa lembrar o seguinte: você se lembra de 59? Eu lembro muito bem. Né? Qual é que ele trouxe para o Palmeiras? Djalma Santos, certo? Nosso Juninho Botelho. Julinho Botelho, que veio da Itália, veio para o Palmeiras. Chinesinho. Quem pagou o Chinesinho foi o Mário Fujueli, porque o Palmeiras não tinha dinheiro. Você esqueceu de um Américo, Múrolo, centroavante, e Romero, o grande... Que veio do América. Do América, batedor de faltas, que fez o gol da vitória em 2001. Contra o Santos, em 60. Ficou meu amigo, a gente conversava muito, ele tinha a paixão pelo Palmeiras, a gente conversava muito ali. Então, esse foi um momento de recuperação. Esse momento, essa construção, teve a convivência do timaço do Santos. Então, nós somos campeões só de 59, 63, 66, e aí fomos em 67, aliás, temos uma dupla titulação. Taça Brasil de 60, Taça Brasil de 67, Robertão de 67, Robertão de 69, tudo isso é Delfino Facchina. Isso.